Olá, senhores, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios de Direito Empresarial. Essa é a nossa 10ª aula no nosso curso de resolução de exercícios da VUNESP. E estamos 10ª aula do módulo Direito Empresarial, correto? O módulo Direito Empresarial. Direito Empresarial. E o tema da nossa aula, hoje, são os títulos de crédito. O objeto são os títulos de crédito. Mas vamos lá resolver os exercícios. Eu lhes enviei o arquivo. Eu lhes enviei 2 arquivos, na verdade. Eu vou começar com este primeiro exercício de 2019, que trata sobre o aval e a fiança, correto? O aval e a fiança, o aval, assim como a fiança, eles são garantias fidejussórias. Isso quer dizer o quê? São garantias pessoais. Não há um bem responsável pelo adimplemento da obrigação, correto? Vamos marcar aqui o nosso tempo. Marcar o nosso tempo. Ambos são garantias pessoais, são garantias fidejussórias, né? Isso é o ponto em comum dos institutos. Ambos também, para ambos, né, ser concedido validamente, é indispensável que haja a vênia conjugal. Mas o aval, ele garante o título de crédito, enquanto a fiança, o contrato. É este o ponto que diferencia ambos institutos, né? Mais algumas. Então, vamos fazer um quadro aqui das semelhanças e das diferenças do aval e da fiança, né? Então, ambos são garantias, como garantias são garantias pessoais, são ambos garantias pessoais. Ambos são garantias pessoais. Garantia pessoal, garantia pessoal. Garantia pessoal, garantia pessoal. Vênia conjugal, vênia conjugal, vênia conjugal. Vênia conjugal, vênia conjugal. Aval, fiança. Aval, fiança. Garantia pessoal, garantia pessoal. Vênia conjugal em ambos os casos. O aval é a garantia própria, específica, dos títulos de crédito. Por isso ela é conhecida como garantia cambial. Porque ela garante o adimplemento da obrigação que se consubstancia em um título de crédito. Já a fiança é uma garantia contratual. Ela garante o adimplemento do contrato. Garante o adimplemento do contrato. A outra diferença é que o aval, ele é autônomo. Autônomo. Enquanto a fiança é o acessório. Aqui nós temos aquela regra. O acessório segue a sorte do principal. Aqui não. Se a relação jurídica que foi garantida pelo aval, ela inexiste ou ela é nula,
ainda assim persiste a relação jurídica consubstanciada pelo aval. Então, ele é autônomo. Então, o avalista, o dador do aval, ele se obriga de uma maneira diferente, do fiador, da maneira como o fiador se obriga. Nessa hipótese do aval, nós temos uma responsabilidade solidária. Enquanto na fiança, regra geral, não há benefício de ordem. Há benefício de ordem. Há o benefício de ordem, né? Esse aqui, há benefício de ordem. Benefício de ordem. Há o benefício de ordem. Regra geral, há o benefício de ordem. A não ser que no contrato se exclua esse benefício. A não ser que o contrato exclua este benefício de ordem. A não ser que o contrato exclua este benefício. Então é isso. Mais alguma? Sim. O aval, ele já é uma garantia em que não se precisa estabelecer nenhum parâmetro, nenhuma regra, nenhuma cláusula específica. Basta a assinatura. Por quê? As regras pertinentes às letras de campo, aos títulos de crédito, elas já disciplinam todas as regras que serão aplicáveis ao aval. Basta assinar. E aqui, na fiança, é necessário cláusulas específicas no contrato. Cláusulas específicas no contrato. Ótimo. Então é isso. Sobre o aval e a fiança. Sobre o aval ou a fiança. Aval e fiança são garantias pessoais equivalentes? É correto afirmar. Tanto em uma como em outra, o garantidor assume a obrigação de adimplir a obrigação garantida em caso de inadimplemento do devedor principal. O erro nessa questão foi dizer que são equivalentes. Elas são distintas. Bem, mas eu acho que essa resposta está correta. Data vênia, dizer equivalentes, eu não disse que são iguais. Equivalem-se. Eu acho que equivalem-se, mas a resposta não foi esta. Avalista e fiador fazem jus ao benefício de ordem? Não. O aval, regra geral, não tem benefício de ordem. A fiança tem benefício de ordem que pode ser excluído. Letra B, equivocada. A invalidade da obrigação original compromete como regra a validade da fiança, mas não a do aval. Essa foi a resposta correta, letra C. Isso é verdade, porque eles são autônomos. Os avais são autônomos em relação à fiança, que é acessório. Tanto os direitos conferidos pelo aval como os direitos conferidos pela fiança podem ser transferidos indistintamente pela cessão de crédito ou pelo endosso. Falso. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. A invalidade da obrigação original compromete como regra a validade do aval. Falso. Mas não compromete a da fiança. Agora vamos para a 2. Assinar a alternativa que descreve corretamente todas as espécies legalmente previstas de debêntures.
E esta regra, ela está esculpida na Lei 6.404. Então, eu vou abrir aqui a Lei 6.404. Vamos aqui abrir a Lei 6.404. Lei 6.404. Vamos abrir a Lei 6.404. Se não me engano, é o artigo 58 dessa lei que vai tratar dessas regras. Ctrl F, artigo 58. As debêntures estão previstas no artigo 52 da Lei 6.404, que trata das regras pertinentes às sociedades anônimas. A companhia ela pode emitir debêntures que conferirão a seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e se houver do certificado. A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e se houver do certificado. Aí nós temos alguns direitos, emissões em séries, o valor nominal, vencimento, amortização e resgate, juros, conversibilidade, espécies. A debênture ela poderá, conforme expuser a escritura de emissão, ter garantia real ou garantia flutuante. Artigo 58 da 6.404. Não gozar de preferência ou ser subordinada aos demais credores da companhia. A garantia flutuante. Então, a debênture poderá, conforme dispuser a escritura, ter garantia real, tudo bem? Garantia real, sim. Ou garantia flutuante, garantia real, ou garantia flutuante. Com garantia real, com garantia flutuante, não gozar de preferência, sem garantia, e ser subordinada, com garantia real, com garantia flutuante, não gozar de preferência, sem garantia, ou ser subordinada aos demais credores. Letra C. Com garantia real, com garantia flutuante. Sem garantia quirografária, não gozar de preferência ou ser subordinada aos demais credores. Então, é a letra C, com fundamento no artigo 58. Aqui a garantia flutuante, o que? Garantia real nós bem sabemos, né? A debênture, ela é garantida por um determinado bem, correto? O pagamento, o adimplemento daquele crédito, né, da sociedade anônima para os credores é garantido por um determinado bem, uma garantia real. A garantia flutuante é aquela que assegura a debênture privilégio geral sobre o ativo da companhia. Mas essa definição está no parágrafo 1º. Mas não impede a negociação dos bens que compõem esse ativo. Então, nós temos isso, a garantia flutuante, assegurar a debênture privilégio geral sobre o ativo da companhia, mas não impede a negociação dos bens que compõem esse ativo. Ela pode não gozar de preferência, no caso é a hipótese de ser sem garantia, que nós atribuímos o nome de quirografária, ou ser subordinada aos demais credores da companhia. Então, são essas as duas que eu gostaria de resolvê-las, e agora vamos partir para essa outra lista de exercícios, né? Essas são as questões de título de crédito recentíssimas, de 2019. Agora vamos lá para o exercício número 1, né? A ausência de indicação de data de emissão e nota promissória. Olha, a nota promissória, nós temos aí que alguns títulos de crédito, correto? Então, eu vou passar para os senhores aqui o fundamento, as regras, a legislação aplicável. Deixa eu localizar aqui a legislação aplicável. Vou tirar uma foto.
Primeiro, eu vou ler a questão. Vamos lá. Vamos apagar esse quadro. E vamos agora tratar da legislação aplicável aos títulos de crédito. Eu vou pedir aos senhores, antes de nós adentrarmos, que os senhores se dirijam aí à parte final do direito das obrigações, o artigo 887, porque os títulos de crédito, eles são tratados no título 8º do direito das obrigações, que é o livro que inaugura a parte especial do Código Civil. Então, nós temos o livro Direito das Obrigações, o Direito das Obrigações, que é o primeiro é o livro 1, que é o primeiro livro, é o livro número 1, ótimo, já sabemos disso. E nós temos no título 8º, nós temos dos títulos de crédito. Nós temos um capítulo 1, um capítulo 2, um capítulo 3. 3 capítulos, na verdade. Nós temos o capítulo 1. O capítulo 1 vai tratar das disposições gerais. O capítulo 2 vai tratar do título ao portador. No capítulo 3, ele vai tratar do título à ordem. São estes os 3 capítulos, né? Capítulo 1, disposições gerais, título ao portador, título à ordem. O 887, ele traz a definição que positiva a definição italiana de Cesare Vivante, o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo, nele contido, somente produz efeitos quando preenche os requisitos da lei. Então, nós vamos ter aí os títulos de crédito, definição do título de crédito. Então, aqui nós vamos ter os cheques, principalmente este, duplicatas, as notas promissórias, cheques duplicatas, e quais seria o duplicatas e a letra de câmbio, na verdade, que é menos comum, letra de câmbio. Esses são os principais. Agora, os senhores têm que se atentar para o seguinte fato. Nós temos uma legislação especial que trata dos títulos de... Ainda temos as cédulas, não são apenas estes. Nós temos aqui uma legislação aplicável aos títulos de crédito. Legislação aplicável. Qual é a legislação? O Brasil é signatário da Convenção de Genebra, que foi realizada em 1930, e aprovou a LUC. Então, Convenção de Genebra aprovou a Lei Uniforme de Genebra sobre títulos de crédito, a qual disciplina especificamente letra de câmbio e nota promissória. Então, a LUC, a Lei Uniforme, a Convenção aprova a lei, a letra de câmbio e a nota promissória.
a letra de câmbio e a nota promissória. Essas são, então, aprovadas na LUG, além de institutos cambiários importantes, endosso e o aval. Endosso, o aval. Nós vamos daqui a pouco fazer um quadro a respeito do endosso e do aval. Nós também temos uma lei uniforme de Genebra. Nós temos, concomitante à lei uniforme de Genebra, nós vamos ter uma lei uniforme do cheque. Ótimo. Legislação aplicável. Então, temos a legislação que é aplicável. A Convenção de Genebra aprovou a LUG, correto? A Lei Uniforme de Genebra, e nós também temos uma Lei Uniforme do Cheque. E essa convenção, ela foi internalizada pelo Congresso Nacional mediante 2 decretos. O decreto 57663, então este aqui veio através do decreto 67663, de 66, e esse decreto é o decreto das cambiais. Ele é conhecido como decreto das cambiais. Decreto das cambiais. E este outro decreto do cheque, ele é o decreto 57595. Decreto 57595. Decreto 57595 de 66. De 66. Então, nós temos o decreto das cambiais e o decreto dos cheques. Lei Uniforme do Cheque. Deixa eu ver se essa Lei Uniforme do Cheque, ela veio dessa Convenção de Genebra também. Vou fazer uma pesquisa aqui. A história dessa lei. Do cheque. Lei Uniforme do Cheque. Aí nós temos o decreto 57595. A lei uniforme relativa ao cheque. Exatamente. A lei uniforme relativa ao cheque. Estabelecida pela Convenção de Genebra, exatamente, em 19 de março. Exato. Então, a Convenção de Genebra, ela deu origem à Lei Uniforme, à LUG. Então, nós temos a Convenção de Genebra, que deu origem à LUG e que deu a Lei Uniforme do Cheque. Lei Uniforme do Cheque. E aqui a Lei Uniforme de Genebra, que é distinta da Lei Uniforme do Cheque. Por quê? A Lei Uniforme de Genebra, ela vai tratar especificamente da letra de câmbio, da nota promissória, e ela é internalizada no ordenamento jurídico brasileiro mediante o decreto 67663 de 66. E ela trata ainda de outros institutos cambiários importantes, como o endosso, como o aval. Já a Lei Uniforme do Cheque, ela é internalizada pelo decreto 57595-66. Aí o professor André Santa Cruz disse que a forma de incorporação das leis uniformes foi questionada na época, porque o Brasil já possui uma legislação sobre títulos de crédito. A Lei Saraiva, como o decreto possuía status de lei ordinária, somente por outra lei poderia. Então, a Lei Saraiva
tratava dos títulos de crédito no Brasil, antes destes decretos, era lei ordinária, né? Só poderia, então, não ser, elas não poderiam ser revogadas por um decreto, mas só por uma outra lei ordinária. Não, mas aí o STF já decidiu que é legítima a forma de incorporação dessas leis ao nosso ordenamento e reconheceu a aplicabilidade imediata, inclusive naquilo que modifica a Lei Saraiva. E aí o Código Civil, e é isso que me interessa agora especificamente, o Código Civil ele veio tratando de títulos de crédito. Mas como você relaciona as disposições do Código Civil com as disposições do Decreto 67663 e do Decreto 57595? É isso. Ó, o entendimento que prevalece é as disposições do Código Civil, em princípio, não se aplicam aos títulos de crédito nominados, típicos, com legislação especial. Então, agora nós já temos um outro conceito. O outro conceito são aqueles conceitos de títulos de crédito que são nominados, que são típicos. Esses que são nominados, típicos, eles possuem uma legislação especial. E se eles possuem uma legislação especial, a eles não aplicar-se-á, não se aplicará o Código Civil. É o caso da duplicata, da letra de câmbio, da nota promissória e do cheque, para citar apenas alguns. A letra de câmbio e a nota promissória, decreto 67663. A duplicata, então eu vou colocar aqui aos seguintes, a duplicata e o cheque, eles possuem leis especiais. A lei da duplicata, já lhes informo, a lei da duplicata, 5.474. Lei das duplicatas, 547468. É a lei 547468. Enquanto a lei do cheque, 5474, já vou até deixar essa lei aqui aberta, porque daqui a pouco vamos trabalhar com essa lei. E a lei dos cheques é a 7357 de 85. Lei 7357. Lei 7357. 7357. 7357 de 85. Então, nós temos duplicata, nós temos o cheque, nós temos letras de câmbio, nota promissória. Estes títulos aqui são alguns exemplos, né? São chamados nominados. Ao contrário, ao revés ou em contraponto a outros títulos, que são aqueles que são chamados de nominados. Então, a legislação especial aplicar-se-á aos nominados, ou seja, se o título de crédito ele possuir uma legislação própria, não se aplicará a eles as regras do Código Civil, né? Mas nós temos o enunciado 52, regra geral. As disposições relativas aos títulos de crédito do Código Civil aplicam-se a duplicata, cheque, letra de câmbio, nota promissória, ou seja, àqueles regulados por leis especiais, no caso de omissão ou lacuna, né? Então, recapitulando, as disposições do Código Civil, a princípio, não se aplicam aos títulos de crédito nominados, típicos, que possuem uma legislação especial. É o caso da duplicata, da letra de câmbio, da nota promissória e do cheque, para citar apenas os principais. O Código funciona, pois, na parte relativa aos títulos de créditos, com o regramento geral para os chamados títulos atípicos e nominados, isto é, que não possuem leis específicas. Quanto aos típicos nominados, o Código Civil só se aplica quando houver lacuna ou omissão na legislação específica, os termos do enunciado 52. Aí, nós temos uma regra importante, que é a regra do parágrafo 1 do artigo 897. Eu vou deixar uma foto aqui, nós já vamos aí voltar para o nosso exercício. Eu estou contextualizando
aos senhores. Só estou contextualizando aos senhores as regras. Esse aqui é importante. Eu vou fazer um quadro sobre isso e vamos voltar para o nosso exercício. Por exemplo, a regra do 897 é vedado o aval parcial, né? É vedado o aval parcial. Então, como você interpreta essa regra do 897, que se aplica aos títulos inominados? Como se interpreta? Aplicando-se essa regra apenas aos títulos atípicos e nominados, né? Não se aplica, pois, aos títulos típicos nominados. Então, a LUG. O que diz a LUG? Aplica-se aos títulos nominados. Autoriza o aval parcial. Aval parcial. Código Civil. Títulos e nominados. Veda o aval parcial. Veda o aval parcial. Código Civil, títulos nominados. Alugue títulos nominados. Aval parcial, títulos inominados. Veda o aval parcial. Nós temos então esse enunciado 39. Enunciado 39. Esse aqui é o artigo 897, né? Parágrafo 1. Parágrafo 1. Não se aplica a vedação do 897 do Código Civil aos títulos de crédito regulados por lei especial nos termos do artigo 903. Nós temos aqui o artigo 903. Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto nesse Código, sendo, portanto, admitido o aval parcial dos títulos de crédito regulados em lei especial. Então, é isso que nós tínhamos que ter em mente. Agora, e o endosso? Então, é importante falarmos aqui sobre o aval. Isso aqui é importantíssimo para os senhores. Esse aqui é o endosso. O que a lei diz a respeito do endosso? Não responde o endosso. O artigo 914, então vou pedir aos senhores que se dirijam ao artigo 914, ele diz o seguinte: ressalvado cláusula expressa em contrário constante do endosso, regra geral. Regra geral, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título. Artigo 914, endosso. Vamos falar LUG, Código Civil. Endosso, artigo 914. Não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título. Não responde o endossante pelo cumprimento, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título. Da prestação constante do título. Não responde o endossante pelo cumprimento da prestação. E o 914. Mas essa regra é apenas aplicável aos títulos inominados, também conhecido como títulos atípicos.
né? Por quê? Nos termos do artigo 15 da LUG, onde está a minha LUG? A minha LUG está aqui, artigo 15, os senhores têm que ter em mãos, né? É o anexo 1 da LUG. O artigo 15 diz o seguinte: o endossante, salvo cláusula expressa em contrário. Então, a LUG, ela se aplica à nota promissória, letra de câmbio. Porque duplicata e cheque, nós temos as nossas próprias leis. Duplicata e cheque, nós temos as nossas próprias leis. O endossante, salvo cláusula em contrário, garante tanto da aceitação como do pagamento da letra. O endossante pode proibir um novo endosso, e neste caso não garante o pagamento das pessoas a quem a letra for posteriormente endossada. Então, artigo 15, ele diz que o endossante aqui, regra geral, né? Endossante, sempre cláusula em contrário pode alterar essa disposição. O endossante garante da aceitação como do pagamento. Garante pagamento. Garante pagamento. Então é isso que nós temos aqui. Agora vamos voltar para o nosso exercício. Vamos lá para os nossos exercícios, né? Ausência de indicação de data de emissão em nota promissória. A nota promissória, ela é tratada, então, como eu lhes disse, na LUG, né? Ou no decreto 57663, correto? Decreto 57663. Então, vamos lá no decreto 57663 e nós vamos conferir os requisitos indispensáveis de uma nota promissória. Então, vamos lá. Nosso decreto 57663, que promulga as convenções, né? Aqui nós temos os documentos para anexo. Então, vamos aí para o anexo. O artigo 75 e 76. Artigo 75. Vamos achar aqui na LUG. Eu prefiro ir aqui pela própria lei, pelo anexo da lei uniforme, eu prefiro que procurar aqui pelo anexo do decreto. Mas as disposições são as mesmas. Artigo 75, da nota promissória. Né? A nota promissória contém denominação nota promissória inserida no próprio texto do título expresso na língua empregada. Ausência de indicação de data. A promessa pura e simples de pagar uma quantia, a época do pagamento, indicação do lugar em que se efetuar o pagamento, o nome da pessoa a quem ou a ordem de quem deve ser paga, a indicação da data em que e do lugar da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada. Então, ela não tem data de emissão, a indicação da data em que ela é passada é a data de emissão. Nós não temos, não se tem o requisito da nota promissória. Portanto, torna-se inexigível como título executivo extrajudicial. E aqui nós temos um julgado, que é o STJ
1229253 de São Paulo. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos no julgado. STJ, agravo regimental 1229253. Vamos lá. Vamos jogar aqui, vamos localizar essa questão aqui. Torna-a inexigível como título executivo extrajudicial. STJ, agravo regimental no RESP 1229253. Nós vamos conciliar, né, o disposto no decreto 57663, a lei. O decreto, na verdade, ele não é a lei, né? O decreto, ele internaliza a lei. A lei é os resultados dos trabalhos da Convenção de Genebra, né? O decreto é como o tratado, né? Isso, na verdade, é um tratado internacional. Como esse tratado, não é que se fala lei de convenção, isso é equivocado, nunca existiu isso, nem nessa época, em 1931. A lei, ela advém de um Estado, não há um Estado internacional, correto? Então é equivocado falar lei de Genebra, isso é burrice, desculpa aí os modos, mas não, isso na verdade é uma convenção, correto? Uma convenção. Essa convenção, ela produz um determinado documento. Esse documento é um tratado, correto? A reunião de vários representantes de países independentes, eles acordam e deste acordo, dessa reunião, tem-se um documento. E é isso aí é o tratado. E é isso que eles chamam de lei, mas isso não é lei. Isso aí é o resultado de uma convenção, é um produto. A lei, ela advém do Estado, Resposta em observância ao entendimento jurisprudencial. A ausência da indicação da data de emissão da nota promissória torna-a inexigível como título executivo extrajudicial, por se tratar de requisito formal essencial. Então, ótimo. Letra A. B. O apontamento a protesto de nota promissória deve ser feito quando? O apontamento a protesto, nós também vamos ter o fundamento dessa questão no artigo 78 e artigo 70 da LUC. Então, vamos lá no artigo 78, que diz o artigo 78. O subscritor da nota promissória é responsável da mesma forma que o aceitante de uma lei. Então, quem subscreve é também responsável. As notas promissórias pagáveis a certo tempo de vista devem ser apresentadas, devem ser presentes, daqui a pouco vamos falar sobre isso. As notas promissórias pagáveis a certo termo de vista devem ser presentes ao visto dos subscritores nos prazos fixados no artigo 23. O termo de vista conta-se da data do visto dado pelo subscritor. A recusa do subscritor a data do seu visto é comprovada por um protesto, cuja data serve de início ao termo da vista. Então, vou localizar aqui esse STJ, RESP 1639470. Vamos lá. Vamos ler o dispositivo desse julgado, que é o fundamento da nossa questão. Apontamento a protesto de nota promissória deve ser feito. Vamos lá. No prazo de 3 anos, nós sabemos disso. Letra B, a resposta.
Ó, especificamente, quanto à nota promissória, o apontamento a protesto por falta de pagamento mostra-se viável dentro do prazo da execução cambial, que é de 3 anos a contar do vencimento. O artigo 70 da LUG, ele traz o prazo, artigo 70, ó, todas as ações contra o aceitante, quem aceita a nota promissória, né, é o aceitante. Quem aceita a nota promissória, eu prometo a você que pagarei. Tem-se um documento ou com requisitos formais, né, com requisitos que preenche determinados requisitos, entrego ao aceitante. Todas as ações relativas à letra prescrevem 3 anos do vencimento, né? As letras, todas as ações contra o aceitante relativas à letra prescrevem 3 anos a contar do seu vencimento. A nota promissória é de 1 ano, né, da emissão. Especificamente, quanto à nota promissória, o apontamento a protesto por falta de pagamento mostra-se viável dentro do prazo de execução cambial, que é de 3 anos a contar do vencimento, desde que indicados os devedores principais, subscritor e seus avalistas. Então, especificamente quanto à nota promissória, o apontamento a protesto por falta de pagamento mostra-se viável dentro do prazo de execução cambial, que é de 3 anos a contar do vencimento, desde que indicados os devedores principais. Então, é isso. No prazo de 3 anos, o apontamento a protesto de nota promissória deve ser feito no prazo de 3 anos, né? A nota promissória. Eu vou fazer um quadro aqui que eu acho muito interessante. Deixa eu ver se eu já tirei a foto desse aqui. Não vamos fazer mais uma questão. Não vamos ficar com muita matéria. 3. Em relação aos títulos de crédito, estabelece o Código Civil. Então, nós sabemos que a indicação em relação aos títulos de crédito estabelece o Código Civil. No título nominativo, o endossatário legitimado por série irregular ininterrupta de endossos tem o direito de obter a averbação do registro do emitente, independentemente de comprovação da autenticidade das assinaturas de todos os endossados. Aos poucos nós vamos aí construindo o nosso arcabouço, né, jurídico. Nós temos aí alguns títulos que são títulos nominais. O que significa dizer título nominal? Significa dizer que aquele título ele tem estampado no título o nome do credor. É isso. Nós temos o título nominal. Nós temos, então, um título que não é o nominal. Qual nome seria? O título não é nominal. Quem é o credor? O credor é aquela pessoa que está com aquele título. Vamos, então, convencionar que é ao portador? Ok. O título ao portador é aquele título que não consta o nome de quem é o credor. Agora nós temos uma outra figura, que é o título nominativo. O título nominativo, ele tem uma definição. Aí os senhores vão pensar o seguinte, nas debêntures. Os nomes dos credores, eles constam de cadastros de registro dos devedores. Então, na sociedade anônima, quando eu promovo a emissão das debêntures,
Aqueles debenturistas, o nome daqueles debenturistas são as pessoas que adquiriram as debêntures, correto? Que carrearam dinheiro para a sociedade anônima para desenvolver um determinado projeto. O nome daqueles debenturistas, eles constam de um cadastro de registro na sociedade anônima. E é isso que é título nominativo. O título nominativo é diferente do título nominal. Então, vamos conferir a disposição da lei? Vamos lá. Título nominativo é aquele emitido em favor de pessoa. Sim, não é possível ser emitido em favor de alguém outro que não seja uma pessoa. Todos os títulos são emitidos em favor ou em desfavor de uma pessoa. Isso não diz muita coisa. É o título emitido em favor de pessoa, mas eles utilizaram essa expressão em favor de pessoa para que essa expressão em favor de pessoa fosse o gancho para o que interessa nesse conceito, para que nós pudéssemos atingir o núcleo desse conceito. Pessoa, cujo nome conste no registro do emitente, cujo nome consta em favor de pessoa, cujo nome consta, cujo nome consta no registro do emitente. Título nominal. Título ao portador. Título nominal, título ao portador. Vamos só terminar de fazer esse exercício. O título ao portador, ele diz que a transferência do título ao portador se faz por simples tradição. O possuidor de título ao portador tem direito à prestação dele indicada, etc. Então vamos lá. O endossatário, legitimado por série regular ininterrupta de endosso, então esse título nominativo, A endossa para B, endossa para C, endossa para D, endossa para E. Quem endossa é o endossante. Quem recebe por endosso é o endossatário. O endossatário, 923, parágrafo 2º. Vamos lá. O título nominativo é aquele emitido em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente. 922. Transfere-se o título nominativo mediante termo em registro do emitente, assinado pelo endossante e pelo endossatário. Transfere-se o título nominativo mediante termo em registro do emitente. Então, se tem-se esse controle. O título nominativo também pode ser transferido por endosso, que contenha o nome do endossatário. Não, perdão. Aqui na primeira hipótese é quando a sociedade anônima emite as debêntures, Então, transfere-se o título. Então, essa é a primeira situação, seria a primeira transferência. As outras seriam endosso. Então, transfere-se o título nominativo mediante termo em registro do emitente, assinado pelo proprietário e pelo adquirente. O título nominativo também pode ser transferido por endosso que contém o nome do endossatário. A transferência só tem eficácia perante o emitente uma vez feita a competente averbação em seu registro, podendo o emitente exigir do endossatário que comprove a autenticidade da assinatura do endossante. O endossatário, legitimado por série regular e ininterrupta de endossos, tem direito a obter a averbação no registro do emitente, comprovada a autenticidade das assinaturas de todos os endossantes. O endossatário, legitimado por série regular e ininterrupta de endossos, tem o direito de obter a averbação no registro do emitente, independentemente, comprovada a autenticidade, falso, letra A. Falso por quê? Não independe de comprovação da autenticidade. É imprescindível a comprovação da autenticidade das assinaturas de todos os endossantes. Ok? B, 923, parágrafo 2º, desautoriza a letra A. B. O possuidor de título ao portador tem direito à prestação dele indicada, mediante a sua simples apresentação ao devedor, exceto se o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente.
O que diz o artigo 905? Nós sabemos que o título aportador é aquele título em que o nome do credor não está estampado no título. Regra geral, no Brasil, todos os títulos são nominais, exceto cheque até R$100. Correto? A transferência de título ao portador se faz por simples tradição. O possuidor de título ao portador tem direito à prestação nele indicada mediante sua simples apresentação ao devedor. Correto? Então, por exemplo, eu tenho um cheque, eu sou portador, ele não está nominal a mim. Então, eu tenho direito assim que eu o apresente ao devedor. Correto? A prestação é devida, ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente. O devedor só poderá opor ao portador, exceção fundada em direito pessoal ou em nulidade de sua obrigação. É nulo o título ao portador emitido sem autorização de lei especial. O possuidor de título dilacerado, porém identificável, tem direito a obter do emitente a substituição do anterior mediante a restituição do primeiro e o pagamento das despesas. 909. O proprietário que perder ou extraviar título ou for injustamente desapossado dele, poderá obter novo título em juízo, bem como impedir sejam pagos a outro em capital e rendimentos. O pagamento feito antes de se ter ciência da ação referida neste artigo exonera o devedor, salvo se provar que tinha conhecimento. O possuidor de título 905. Ao portador tem direito à prestação nele indicada, até aí estamos corretos, mediante sua simples apresentação ao devedor, exceto, sim, a prestação é devida, ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente. Não, exceto, não, ela é devida ainda que o título. Então, desautoriza a letra B, parágrafo único do artigo 905. Letra C. No vencimento, pode o credor recusar o pagamento do título, se for parcial, e, caso concorde, no caso em que se não opera a tradição, é suficiente a quitação firmada do próprio título. 902. Olha, isso pode parecer estranho, mas o credor ele tem direito ao pagamento parcial. Então, se eu tenho um cheque, eu sou o credor, eu sou o portador daquele cheque, eu sou o credor. Se eu apresentar ao banco sacado, e se o cheque for de R$100 e na conta tiver 50, eu tenho o direito de ter comigo os 50, mas o banco vai promover a quitação na própria cártula do cheque. Correto? No vencimento, pode o credor recusar o pagamento do título se for parcial? Pode o credor recusar o pagamento do título se for parcial? E, caso concorde, no caso em que não opera a tradição, é suficiente a quitação. O 902, parágrafo 1º. Não é o credor obrigado a receber o pagamento antes do vencimento do título. E aquele que paga antes do vencimento fica responsável pela validade do pagamento. No vencimento, não pode o credor recusar pagamento. O credor não pode, ainda que parcial. Não é o credor obrigado a receber o pagamento antes do vencimento do título e aquele que paga antes do vencimento fica responsável pela validade do pagamento. No vencimento, não pode o credor recusar pagamento, ainda que parcial. No vencimento, pode o credor recusar o pagamento do título se for parcial? Não. No vencimento, não pode o credor recusar pagamento, ainda que parcial. E aí, no caso de pagamento parcial, em que se não opera a tradição do título, além da quitação em separado, outra deverá ser firmada no próprio título. É suficiente a quitação firmada? Não. No caso de pagamento parcial, em que se não opera a tradição do título, além da quitação em separado, outra deverá ser firmada no próprio título, né? Porque a quitação em separado fica com o próprio banco. 911, fundamento do artigo, a letra D. Considera-se legítimo possuidor o portador do título, a ordem concede regular ininterrupta de endossos, exceto se o último for em branco, sendo que aquele que paga o título está obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, bem como a autenticidade das assinaturas. Considera-se legítimo possuidor o portador do título, a ordem concede regular ininterrupta de endossos. É porque é o seguinte, quando o título ele é nominal, é porque ele consta o nome do credor. Até aí tudo bem. Como eu transfiro o título nominal? Eu transfiro mediante um endosso. Viro o título, assino no dorso. No dorso, basta a assinatura.
Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu transfiro o título mediante o endosso, assinatura e tradição. Quando o título simplesmente ele é ao portador, basta a tradição, correto? Tradição. Considera-se legítimo possuidor ou portador do título áudio com série regular ininterrupta de endossos. Ok. Ainda que o último seja em branco. Exceto se o último for em branco. Não, em branco pode ser em branco. Pode ser. O endosso é quando eu assino, né? E eu indico o nome da pessoa. Aí ele é um endosso, um endossatário, e ele é assinado com o nome da pessoa, indicando o nome da pessoa. Esse é um endosso em preto. Se não se tem a indicação do nome do endossatário, nós vamos ter um endosso em branco. Então, considera-se legítimo o possuidor, o portador do título à ordem, com série regular ininterrupta de endossos, ainda que o último seja em branco. Aquele que paga, não, 911 desautoriza a letra D. Então, né? Aquele que paga o título está obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, bem como a autenticidade, mas não a autenticidade das assinaturas. Não a autenticidade das assinaturas. Considera legítimo possuidor, portador do título à ordem, com série regular interrupta de endosso, ainda que o último seja em branco, ou seja, ainda que o último não conste o nome dele, daquele portador, como endossatário. Letra E. 3, letra E. Enquanto o título de crédito estiver em circulação, só ele poderá ser dado em garantia ou ser objeto de medidas judiciais, e não separadamente os direitos ou mercadorias que representa. Sim, claro, porque aí nós temos uma aplicação daquele princípio da abstração, né? 895. Enquanto o título de crédito estiver em circulação, só ele poderá ser dado em garantia ou ser objeto de medidas judiciais, e não separadamente os direitos ou mercadorias que representa. Perfeito. Letra E. Então, essa questão 3, em relação aos títulos de crédito, os senhores podem observar que é questões que reproduzem fielmente os dispositivos do Código Civil. Então, vamos dar aqui, a partir do artigo 887, uma atenção especial a essas regras, né? O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo de contínuo, somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. A omissão de qualquer requisito legal que tire ao crédito ou escrito a sua validade como título de crédito não implica a invalidade do negócio jurídico que deu origem. Vamos colocar aqui o nosso tempo. Deve o título de crédito conter a data de emissão e a indicação precisa dos direitos que confere e a assinatura de quem emite. É à vista o título de crédito que não contém indicação de vencimento. Considera-se lugar de emissão e de pagamento, quando não indicado no título domicílio do emitente. O título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos. E aí nós temos regras, consideram-se não escritas a cláusula de juros, a proibitiva de endosso, a excludente de responsabilidade pelo pagamento ou por despesas, a que dispense a observância de termos e formalidades prescritas e a que, além dos limites fixados em lei, exclua ou restrinja direitos e obrigações. 891, o título de crédito incompleto, ao tempo da emissão, deve ser preenchido de conformidade com os ajustes realizados, mas atentarem para aqueles requisitos essenciais, né? Onde estávamos? Não é este. Questão 4. Assinale a alternativa, então nós temos que ter em mente aqui essas disposições. O título ao portador, o título nominativo, o título à ordem. 4. Assinale a alternativa que apresenta de acordo com a Lei 7357, que é a lei do cheque. Essa lei é outra lei extremamente importante que os senhores devem dominar. Os senhores fazerem uma boa prova
de títulos de crédito. A lei do cheque, a lei 7.357, lei do cheque, lei 7357, ela traz de 1985. O cheque deve ser apresentado para pagamento a contar do dia da emissão, no prazo de 60 dias, quando emitido na mesma praça, e de 30 dias, quando emitido em prazo diverso ou no exterior. Pode parecer uma dúvida boba, não? Mas não é. Muita gente não sabe qual o local que coloca na assinatura do cheque. Sabe qual o local? O local de onde você está. O lugar onde você está. Então, por exemplo, eu moro em Belo Horizonte. Viajo para o Rio de Janeiro. Vou ao Rio de Janeiro. E vou emitir um cheque no Rio de Janeiro. Então, eu vou colocar Rio de Janeiro, não Belo Horizonte. O local de emissão é o local onde você está. É o local onde você está. O cheque deve ser apresentado. Então, nós temos uma regra prevista na Lei 7357, especificamente no artigo 33. Deixa eu ver se aqui eu tenho a lei 7357. Acho que eu tenho. Tenho ela aqui. Artigo 33. O cheque é pagável à vista. Considera-se não escrita qualquer menção ao contrário. O cheque apresentado para pagamento antes de indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação. Nós vamos ler essas regras tendo em vista, considerando as disposições, o costume jurídico, que assentou, que aceitou o cheque pré-datado. O cheque deve ser apresentado para pagamento do dia da emissão no prazo de 30 dias, artigo 33. Então, nós temos o artigo 33. Nós temos que deve ser apresentado para pagamento do dia da emissão, 30 dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago. 30 dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago. E 60 dias quando emitido em outro lugar do país, quando emitido em outro lugar do país. Então vamos lá. Vamos imaginar que você é domiciliado na cidade A sua conta é na cidade A, a sua agência é na cidade A. Você saiu durante o dia na sua cidade a cidade da sua agência A, você fez uma compra, você emitiu um cheque. Hoje o cheque nem... Hoje eu acho que o cheque nem existe mais, né? É a forma de dizer, né? Claro que existe, mas é tão raro. Então, domicílio A, você fez um pagamento em A.
Aquela pessoa que recebeu o cheque, ele deve apresentar o cheque na agência, no banco ou sacado em 30 dias do prazo da emissão. Ele tem 30 dias. Ele tem 30 dias do prazo da emissão. Esses 30 dias, se eu aposto, ele não deve ser pago? Não, deve ser pago. Sabe qual é o porquê desse dia? Ele marca um termo, que é o termo de prescrição do cheque. Aí nós temos aqui 6 meses. 6 meses a contar dos 30 dias. Agora vamos imaginar o seguinte: eu estou domiciliado, eu tenho domicílio em A, a minha agência é A, mas eu domicílio em A, mas eu fui ao município B, onde eu emiti o cheque. Qual o prazo para aquele cheque ser apresentado na data de emissão? 60 dias. 60 dias é o prazo para aquele cheque. E a partir desses 60 dias, eu conto 6 meses. 6 meses. 6 meses do prazo da prescrição. O que muita gente faz? Viajou para B, coloca a data de A. 30 mais 60 tem, vamos colocar aí, 7. 60 mais 6, 8. 7, 8. É melhor o prazo de 7 para quem emite o cheque. Correto? Então é melhor, mas não se deve fazer isso. Então é isso. O cheque deve ser apresentado para pagamento a contar do dia da emissão no prazo de 60 dias, quando emitido na mesma praça? Não, quando emitido no lugar onde houver. Ser pago é 30 dias, em outra praça, 60. Ele inverteu. O cheque não admite endosso, sendo nulo o endosso total e do sacado. Ó, vamos lá. Esse é o artigo 17. Então, senhores, o que diz o artigo 17? Não, claro, você pode endossar o cheque. O cheque ele é endossável, né? O cheque ele é endossável. Artigo 17. O cheque pagava a pessoa nomeada. Então, o cheque ele pode ser nominal, que é diferente de nominativo. Nominativo é transmissível por endosso. Endosso. O cheque pagava a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa a ordem, nomeado, é transmissível por via de endosso. Né? O cheque pagável à pessoa com a cláusula não à ordem ou outra equivalente só é transmissível pela forma e pelos efeitos da seção. Isso quer dizer o seguinte: quando eu tenho cheque, eu tenho. Onde está aqui minhas anotações? Onde estão meus resumos de empresarial? Direito civil está aqui. Aqui no Código do Paraná. Aqui. É o seguinte, vamos fazer um breve adendo a respeito disso. O título, né? Então, vamos terminar de responder a questão e voltamos daqui a pouco nesse ponto. O cheque não admite endosso falso, porque o cheque admite endosso nos termos do artigo 17. O cheque é pagável à pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa à ordem, é transmissível por via de endosso. Já vamos falar sobre essa cláusula à ordem. O endosso pode ser feito ao emitente ou ao outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque. O endosso deve ser puro e simples, portanto, não escrito qualquer condição que esteja subordinado, são nulos o endosso parcial e o do sacado. Ótimo. O cheque não admite endosso falso. A ação de execução do cheque prescreve em 6 meses, contados da data de execução. Falso. Já falei para os senhores. O fundamento disso é o artigo 59. O que diz o artigo 59? O artigo 59 diz o quê? Artigo 47, 48,
Artigo 53, 54, 55, 58 e 59. Prescrevem em 6 meses, contada a expiração do prazo de apresentação. Esse aqui é o prazo de apresentação. Prazo de apresentação. Prazo de apresentação. A ação que o artigo 47 dessa lei assegura ao portador. Prazo de apresentação. Prazo de apresentação. A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra outro prescreve em 6 meses, contado do dia em que o obrigado pagou o cheque e do dia em que foi demandado. Ação de regresso, né? Então é isso. O cheque admite aceite, considerando-se escrita qualquer declaração com esse sentido. O que diz o artigo 59? Não, esse aqui é o artigo 47. Falso, né? Pode o portador promover a execução do cheque contra o emitente e seu avalista, contra os endossantes e seus avalistas, qualquer das declarações previstas nesse artigo, dispensa o protesto e produz os efeitos deste. Os signatários respondem pelos danos causados por declarações inexatas. Artigo 47. Parágrafo 1º. O cheque admite aceite, considerando-se escrita qualquer declaração nesse escrito? Não. O cheque admite aceite, considerando-se escrita qualquer declaração com esse? Não, o cheque não admite aceite, né? Porque ele é uma ordem de pagamento. Aceite diz respeito ao banco sacado. O banco sacado ele não diz porque ele é incondicional. Agora eu só tenho que encontrar essa disposição. Bem, daqui a pouco nós passamos por ela. Então essa letra D é falso. Essa lei, artigo 59, 47, eu coloquei com o artigo 59, mas não é esse fundamento, não. O pagamento do cheque pode ser garantido em todo ou em parte por aval prestado por terceiro, exceto o sacado ou mesmo pelo signatário do título. Claro, pessoal, isso é verdade. É o artigo 29. Artigo 29. Artigo 29. Artigo 29. Se o sacado, antes da restituição, não é esse fundamento, não sei porquê, esses meus fundamentos estão equivocados, aqui o artigo é 6º. Também não. Por aval. Vamos lá, eu tenho que ir no cheque. Perdão, eu não estou eu estou lendo outro, eu estou lendo o artigo 29 da LUG. Não, é o artigo 29, eu coloquei tudo junto. Artigo 29. O pagamento do cheque pode ser garantido do aval, no todo, ou em parte. Artigo 29 da Lei de Cheques. Porque eu estava abrindo a LUG por acaso, só porque está todos no mesmo artigo. O pagamento do cheque pode ser garantido no todo ou em parte por aval prestado por terceiro, exceto o sacado, ou mesmo por signatário do título. O pagamento do cheque pode ser garantido no todo ou em parte por aval prestado por terceiro, exceto o sacado ou mesmo signatário. O aval é lançado no cheque ou na folha de alongamento, exprime-se pelas palavras por aval ou fórmula equivalente com a assinatura do avalista. O avalista o aval é no anverso, né, na frente. Considera-se como resultante da simples assinatura do avalista aposta no anverso do cheque, salvo quando se tratar de assinatura do emitente. O aval deve indicar o avalizado, na falta considera-se avalizado o emitente. O avalista se obriga da mesma maneira que o avaliado. Subsiste sua obrigação, ainda que nula a por ele garantida, salvo se a nulidade resultar de vício de forma.
O avalista que paga o cheque adquire todos os direitos dele resultantes contra o avalizado e contra os obrigados para com este em virtude do cheque. Então, o pagamento do cheque pode ser garantido no todo o impasse por aval, exceto sacado ou mês signatário. Então, letra 4, letra D. 4, letra D. 5. Cesare Vivante definiu o título de crédito como sendo o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. De acordo com a legislação vigente no país, o aval parcial é vedado. Porém, a mesma legislação estabelece que o endosso parcial é válido. De acordo com a legislação vigente no país, o aval parcial é vedado. Vamos lá. O endosso parcial é nulo. E o aval? Nós temos aqui o 817. Não, 897. É vedado o aval parcial. De acordo com a legislação vigente no país, o aval parcial é vedado. É vedado o aval parcial. Artigo 897, parágrafo único. Porém, a mesma legislação diz que o endosso parcial é válido. Então, os senhores vão conjugar o parágrafo único do artigo 897, é vedado o aval parcial. E é nulo o endosso parcial. É vedado o parcial. Então, no Código Civil, o que é parcial ou é vedado ou é nulo. De acordo com a legislação vigente no país, o aval parcial é vedado por a mesma legislação. Mesma legislação, o Código Civil. Falso. Isso é falso. Considera-se lugar de emissão de pagamento, quando não indicado no título de crédito, o lugar onde a obrigação deve ser resolvida ou subsidiariamente o domicílio do emissor. Olha, vamos lá. Vamos localizar essa. 889, parágrafo 2º. 889. Deve o título de crédito conter a data da emissão, a indicação precisa dos direitos que confere e a assinatura do emitente. Artigo 889. Deve o título de crédito conter a data da emissão, a indicação precisa dos direitos que confere e a assinatura do emitente. Tudo bem. É à vista o título de crédito que não contém indicação de vencimento. Considera-se lugar de emissão de pagamento, quando não indicado no título, o domicílio do emitente. Considera-se lugar de emissão de pagamento, quando não indicado no título, o lugar onde a obrigação deve ser resolvida. Falso. Não. O domicílio do emitente. Falso. Falso. Ressalvada, letra C. Ressalvada a cláusula expressa em contrário, constante do endosso, responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título. Ressalvada a cláusula expressa em contrário, constante do endosso, responde o endossante. Artigo 914. Ressalvada a cláusula expressa em contrário, constante do endosso, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título. Ressalvada a cláusula expressa em contrário, constante do endosso, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título. Ressalvada a cláusula expressa em contrário, constante do endosso, não responde o endossante pelo cumprimento. Parágrafo 1º. Assumindo a responsabilidade 914. Assumindo a responsabilidade pelo pagamento, o endossante se torna devedor solidário. Pagando o título, tem o endossante a ação de regresso contra os co-obrigados anteriores. Ressalvada a cláusula expressa em contrário, responde o endossante? Não. Não responde, porque em 914 a regra é que não responde. Se lembra do quadro que eu fiz? Então, o Código Civil estabelece que é considerado como título à ordem aquele emitido em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente falso. Esse é o título nominativo, porque o título à ordem é aquele título
que não tem o nome do credor, né? Que não consta na carta o nome do credor. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título. Pode o endossante designar um endossatário para a validade do endosso dado no verso do título. É suficiente a simples assinatura do endossante. A transferência por endosso completa-se com a tradução do título. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título. A regra geral é no verso, né? Mas se for no anverso, no verso, assinatura. E no anverso, você tem que dizer que se trata de endosso. Então, é isso. A omissão de qualquer requisito legal que tire ao escritor sua validade como título de crédito não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem. Artigo 888. A omissão de qualquer requisito legal que tire ao escritor sua validade como título de crédito não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem. Artigo 888. Exatamente, artigo 888. A omissão de qualquer requisito legal que tire ao escrito a sua validade como título de crédito não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem. Questão 6. Assinale a alternativa, então, letra E, perfeito, com fundamento no artigo 888. 6. Assinale a alternativa que corresponde ao conceito de título de crédito do artigo 887. É a letra D. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. A omissão de qualquer requisito legal que tire o escrito da validade, como título de crédito, não implica a invalidade do negócio jurídico que deu origem. Nós vimos isso agora. Deve o título de crédito conter a data da emissão, a indicação precisa dos direitos que confere e a assinatura do emitente. É à vista o título de crédito não contém indicação de vencimento, considera-se o local de emissão o domicílio do emitente. O título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos. Considera-se não escritos no título aquelas cláusulas. O título de crédito incompleto ao tempo da emissão deve ser preenchido de conformidade com os ajustes realizados. Aquele que, sem ter poderes ou excedendo os que tem, lança a sua assinatura em título de crédito como mandatário ou representante de outrem, fica pessoalmente obrigado e pagando o título, tem ele os mesmos direitos que teria o suposto mandante representado. Então, você tem que ir sempre fazer a leitura aqui dos artigos. Enquanto o título de crédito estiver em circulação, só ele poderá ser dado em garantia, já vimos isso. O título de crédito não pode ser reindicado ao portador que o adquiriu de boa fé, na conformidade das normas que disciplinam a sua circulação. O pagamento de título de crédito que contém a obrigação de pagar a soma determinada pode ser garantido por aval. É vedado o parcial e o aval deve ser dado no verso ou no anverso. Para a validade do aval no anverso é suficiente a assinatura, considera-se não escrito o aval cancelado. Então é isso. O aval posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anteriormente dado, fica validamente desonerado o devedor que paga título de crédito ao legítimo portador no vencimento, de uma posição salvo se acha de má fé. Essas são essas regras aí das disposições gerais. Assinale a 6, já fizemos. O portador do cheque. O portador do cheque não pode recusar pagamento parcial. Nesse caso, o sacado pode exigir que esse pagamento conste do cheque e que o portador lhe dê a respectiva quitação. Sim, nós já vimos isso. Artigo 38 da Lei 7357. Então, artigo 38. O sacado pode exigir ao pagar. Artigo 38. O sacado. Então, nós temos o cheque se figura não como promessa, mas como ordem de pagamento. Então, quem emite o cheque é o sacador. Contra quem o cheque é emitido é o sacado, é o banco que, ao receber a ordem de pagamento do sacador, deve fazer a entrega do dinheiro, ou melhor, o pagamento ao beneficiário, né? Que é o portador do cheque. O sacado pode exigir, ao pagar o cheque, que este seja entregue quitado pelo portador. Sim, o banco fica com o cheque, né? O portador não pode recusar pagamento parcial. Nesse caso, o sacado pode exigir que esse pagamento conste do cheque e que o portador lhe dê a respectiva quitação. Sim, olha, não pode recusar pagamento parcial. E nesse caso, o sacado pode exigir que esse pagamento conste do cheque e que o portador lhe dê a respectiva quitação.
Então, 7, letra A. 8. Qual dos títulos de crédito a seguir é necessariamente causal? É a duplicata. A duplicata, ela só pode ser emitida em determinadas circunstâncias. E aí vamos lá na lei das duplicatas. A lei 5474 dispõe sobre a duplicata. Essa lei os senhores devem obrigatoriamente, deixa eu ver se eu imprimir aqui, acho que sim. Acho que vou até marcar aqui com... Essas 3 leis são a LUG. Eu vou marcar aqui. Então, vou marcar aqui. Aqui é a duplicata, lei das duplicatas. Duplicatas. Vou colocar aqui na minha impressão as regras da duplicata, porque eu gosto de ter a lei, né? Dessa forma. Eu posso rabiscar, se eu vou fazer na prova, não tem problema de lei duplicatas. Lei duplicatas. Aqui eu vou colocar a lei do cheque. Outra. Lei dos cheques. Colocando aqui a lei das duplicatas, isso que os senhores devem fazer. A duplicata, sim, é um título causal. Lei dos cheques. Lei dos cheques. Lei das duplicatas. Artigo 1º da Lei 5474, de 18 de julho de 1968. Em todo contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território brasileiro, isso aqui eu tenho que tirar uma foto, eu já vou fazer as anotações a respeito da duplicata. Vamos lá. Em todo contrato de compra e venda mercantil, a duplicata ela pode ter fundamento uma compra e venda, ou então uma prestação de serviços também. Então, ele é um título causal, porque você tem a duplicata autorizada a emissão da duplicata com a compra e venda, duplicata 5474, lei 5474. Lei 5474. Ela tem, no artigo 1º, contrato a compra e venda. Compra e venda mercantil. Partes domiciliadas no Brasil, prazo não inferior a 30 dias da data de entrega ou despacho da mercadoria, o vendedor extrai a respectiva fatura. O mais interessante é o seguinte, a duplicata, vocês sabem que ela é justificada, só tem no Brasil. A duplicata é um título de crédito brasileiro. E ela é emitida pelo vendedor, que no caso é o credor, né? É o credor. Ela é emitida. A fatura discrimina as mercadorias, aí temos o artigo 2º. O parágrafo 1º. No ato da emissão dela poderá ser extraída, então, você vai fazer uma venda, uma compra e venda mercantil. Então, nós temos essa compra e venda mercantil, nós temos essas partes, elas têm que ser domiciliadas no território brasileiro. O prazo não pode ser inferior a 30 dias, né, que conta da data de entrega ou do despacho, e o vendedor extrai a fatura. Então, nós temos o vendedor fatura. Compra e venda mercantil, o vendedor extrai uma fatura.
E essa fatura, então, será vendedor vai emitir uma fatura ao comprador. Ao comprador. E essa fatura vai discriminar. Nessa fatura, nós vamos discriminar. Nós vamos discriminar mercadorias vendidas. Mercadorias vendidas. Quais foram as mercadorias vendidas? Ou quando convier ao vendedor, indicará somente os números e valores das notas parciais expedidas. Números, valores, notas parciais expedidas. Expedidas por ocasião das vendas, dos despachos ou entrega das mercadorias. E no ato da emissão da fatura, então quando ele faz a fatura, no ato da emissão da fatura, ele emite uma duplicata. Então é isso que os senhores devem entender. E essa duplicata, ela para circulação, afinal de contas, é um título de crédito, né? Circulação, como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador. Então, o saque, quem saca, quem emite é o vendedor. Então, ele saque, porque ele é o sacador. Contra quem? Contra o comprador, que é o sacado. A estrutura da nota promissória é diferente, por exemplo, do cheque é diferente aqui da duplicata. Não é possível nenhuma outra, é o que ele disse, não é possível nenhum outro título que documente o saque, né, do vendedor pela importância faturada ao comprador. Circulação é que nós vamos ter elementos, requisitos. Então, aqui é artigo 1º. A duplicata, lei 54. Artigo 1º. Então, é isso. E a duplicata vai contar. Uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura. Vamos lá. Qual dos títulos a seguir é necessariamente causal? É a duplicata, que nós vimos, ela é emitida numa compra e venda. E ou então, vamos lá ver vamos estar aqui. Nós também temos a duplicata por a venda mercantil, a remessa pode ser feita, o prazo, a duplicata. Onde temos? Eu acho que é no final do artigo 30, que é a duplicata por artigo 20. Artigo 20. A duplicata por prestação de serviços. Artigo 20. Artigo 20. Duplicata por prestação de serviços. Das duplicatas por prestação de serviços. Então, as duplicatas, elas são títulos causais. Elas só podem ser emitidas em determinadas circunstâncias. Correto? Então, nós temos aí a resposta, letra B. Então, vamos lá. Tirei a foto. Vamos lá.
A ação judicial proposta com fundamento em nota promissória vencida e não paga deverá ser, a nota promissória. Qual o prazo prescricional da nota promissória? Primeiro ponto, nós temos que ter em mente. Artigo 70 da LUC, 3 anos, não é? Então, vamos lá. Então, nota promissória, artigo 70. Artigo 70. A prescrição. Todas as ações contra o aceitante relativas às letras prescrevem 3 anos a contar do seu vencimento. Então, qual o prazo prescricional, né? A ação judicial proposta com fundamento em nota promissória, vencida e não paga, deverá ser. Então, aqui é o exercício 9. Os senhores têm que ter em mente, primeiro ponto, o prazo prescricional de 3 anos, prazo prescricional de 3 anos, né? Que é o previsto no artigo 70 da LUC. O que esse artigo diz especificamente? Todas as ações contra o aceitante relativo às letras prescrevem 3 anos a contar do vencimento. Então, todas as ações contra o aceitante, todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 anos a contar do vencimento. Então, esse aqui é o primeiro prazo prescricional que nós temos que ter em mente. Artigo 2º. Aí, está prescrito. Sim, se está prescrito, nós ainda temos uma outra possibilidade. A ação monitória. A ação monitória é uma ação cujo fundamento é um título de crédito prescrito. A ação monitória. A ação monitória está prevista no artigo 700. Ação monitória, artigo 700 do novo CPC. Então, vamos dar uma olhada aqui no artigo 700 do novo CPC. Artigo 700, novo CPC. Aqui, artigo 700. Quanto é? Artigo 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível, ou bem móvel ou imóvel, ou adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Então, a ação monitória ela pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia, título, né, vencido, ter direito a exigir do devedor capaz pagamento de quantia, entrega de coisa fungível, ou de bem móvel ou imóvel, ou adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente, nos termos do artigo 381. Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo, o valor atual da coisa reclamada, o conteúdo patrimonial em discussão ou proveito. Na ação. Então, é isso. Ação monitória. Ação monitória. Artigo 700. Artigo 206. Artigo 206. Não, não é isso. Parágrafo 5º. Prazo máximo.
É o parágrafo 5º, prazo máximo 5 anos. 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil, né? 206, parágrafo 5º. 206, parágrafo 5º. 206, parágrafo 5º. Em 5 anos. Inciso 1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes no instrumento público ou particular. Então, primeiro é o prazo de 3 anos. Depois, a monitória, que é autorizada pelo artigo 700. Depois, o prazo máximo do Código Civil. Prazo máximo do Código Civil. 5 anos. 5 anos. O prazo máximo do Código Civil é de 5 anos. 206, parágrafo 5º, inciso 1. 206, parágrafo 5º, inciso 1. Por final, nós temos o termo inicial do STJ, terceira turma, do RESP 1367362 do DF. RESP 1367362 do DF. Olha, a ação judicial proposta com fundamento em ação monitória, vencida e não paga, deverá ser admitida se proposta ação monitória. Temos a súmula 504 e 503. Então, todos esses elementos nós temos que ter em mente para nós resolvermos essa questão. Súmula 504 e 503. Admitido-se proposta ação monitória até o decurso do prazo de 5 anos do vencimento do título, né? Então, nós temos aí o prazo de 3 anos do vencimento, e aí depois de vencimento nós ainda vamos ter o prazo, né, de 2 anos, porque é de 5 anos do vencimento da ação monitória, né? Então, nós temos aí o artigo 70 da LUC. Todas as ações contra o aceitante prescrevem em 3 anos, então, no prazo de 3 anos, nós temos o prazo prescricional. Mas, depois desse prazo prescricional, nós ainda vamos ter a monitória, que é com fundamento no artigo 205, 5 anos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Então, e esse termo inicial? Esse termo inicial é trazido aqui por esse STJ, terceira turma, RESP 1367362. Então, vamos lá. RESP do STJ. Vamos lá. RESP STJ. Essa questão é uma questão difícil, mas é fácil. Fácil e difícil. 826 758. Vamos lá. Então é isso. O prazo para ajuizamento de ação monitória em fase do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal do dia seguinte ao vencimento do título. Não é? Então, está o prazo para ajuizamento da ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é a súmula 504. A ação judicial proposta com fundamento em nota promissória vencida e não paga deverá ser admitida se proposta ação monitória até o decurso de 5 anos do vencimento do título. O fundamento é a súmula 504. O prazo para ajuizamento de ação monitória, a nota promissória é um título de crédito no qual o emitente, né, se compromete a pagar, promessa de pagamento, uma certa quantia a outra pessoa, né, que é o credor. É o credor. A nota promissória é um título executivo extrajudicial e, se ela não for paga, pode ser ajuizada a ação de cobrança, né? Qual o prazo prescricional para execução de nota promissória contra o emitente, aquele que emite o avalista? Sim, 3 anos, né, do vencimento, que é 1 ano após, né, a data da emissão. Qual o prazo máximo para ajuizar a ação monitória de nota promissória prescrita? 5 anos, com base no 206, parágrafo 5, né? E qual o termo inicial? O prazo de 5 anos para a ação monitória é contado do dia seguinte ao vencimento. O prazo prescricional de 5 anos, a que é submetida a ação monitória, se inicia de acordo com o princípio da data em que se torna possível o ajuizamento dessa ação.
Então, temos isso, temos essa fonte de o direito é de se concluir que o prazo prescricional da ação monitória, fundada em título de crédito prescrito ou não, começa a fluir do dia seguinte ao do vencimento do título. Exatamente. No caso da nota promissória, o prazo para apresentação dela é de 1 ano, né? Sendo que esse prazo é estipulado para propor, sendo que o prazo estipulado para propor ação executiva é de 3 anos do término do prazo para apresentação, né? Que seria, na verdade, do vencimento, né? O vencimento, né? E 5 anos é a monitória, né? É o título que não possui força, o prazo prescricional é o dia seguinte ao vencimento do título. Então, é isso. Ação monitória sempre o dia seguinte ao do vencimento do título. 10. Então, 9 letra A, com essas questões todas, né? Inclusive, isso aqui eu vou marcar, vou mandar aqui no grupo. Isso aqui é muito importante. Primeiro, essa súmula 504. Flashcards. Vou mandar isso aqui. E depois eu ainda vou... Muito interessante essas colocações aqui. É tranquilo, né? Temos que ter em mente esse prazo aí do vencimento da nota promissória é 1 ano, do cheque, o prazo de apresentação 30, 60 e depois 6 meses, 30, 60, o prazo de apresentação, o prazo para propor ação executiva, o cheque, o vencimento, ele é uma ordem de pagamento à vista. Então, por isso que é diferente. A gente considera essas regras. Isso aqui... temos a súmula 504, 503 STJ. O prazo para ajuizamento de monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal a contar do dia seguinte à data de emissão estampada. Então, 5 anos a data seguinte à data de emissão estampada na cártula. O prazo para ajuizamento da ação em face de emitir nota promissória sem força executiva é quinquenal do dia seguinte ao vencimento do título. E ela vence no prazo de 1 ano, né? Então é isso, é esse prazo que é importante, né? São esses prazos. Então vamos colocando aqui. E aqui eu vou colocar isso aqui. Vamos lá. Vamos resolver só a questão 10. O reconhecimento de nulidade de um contrato. Letra D. A inexigibilidade das notas promissórias é vinculada. O reconhecimento da nulidade de um contrato determina a inexigibilidade do título pelo novo titular do crédito por endosso? Não. A inexigibilidade, isso é uma súmula do STJ, é a súmula 258. A inexigibilidade das notas promissórias a ele vinculadas, caso estejam na posse do credor original, é a letra D. Então, os senhores vão ter como resposta dessa questão a letra D, é a súmula do STJ 258. STJ, súmula 258. STJ, súmula 258. A nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito. A resposta foi esta. O reconhecimento de nulidade de um contrato determina. Então, é isso. A inexigibilidade das notas promissórias a ele vinculadas, caso estejam na posse do credor original. As notas promissórias podem ser vinculadas ao negócio jurídico, constar do título, né? Os termos do STJ 258. Então, nós vamos parando por aqui e nós ainda vamos ter mais uma aula de títulos de crédito. Então, agora a nossa próxima aula, nós já vamos ser aí mais céleres, né? Então, muito obrigado e até daqui a pouco, quando voltamos aí para a nossa segunda parte da nossa aula. Então, aqui...
Agora, encerrar a gravação.